Olá, eu sou o Lucas, eu moro aqui em Bergamo, no norte da Itália, e hoje eu vou contar para vocês como foi meu primeiro mês aqui. Primeiro de tudo, eu quero dizer que tá muito quente aqui. Vocês não têm noção. Mas enfim, vamos lá. Eu dividi em tópicos principais. O primeiro, que é burocracia, o segundo, que é trabalho, e o terceiro, que é vida social e psicológico. Por que eu dividi dessa forma aqui? Porque foram as principais coisas que me afetaram nesse um mês, né? E provavelmente vai acontecer a mesma coisa com você. Então vamos lá. É importante dizer aqui que eu cheguei já com o passaporte e com o Código Fiscale. Para quem não sabe, o Código Fiscale é como se fosse o nosso CPF. Quando eu fiz o Wire no Brasil, então já apareceu o número ali. Isso acaba ajudando bastante. Então tu já tem um documento físico, né, com foto italiana, mais o nosso CPF italiano aqui. Bom, primeira coisa que eu fiz foi dar entrada na residência, né? Só que eu tive um pequeno probleminha. Na primeira vez que eu fui lá, eles me informaram que tinha que ser por ligação, então tinha que agendar. Fiz essa ligação, acabei me estressando um pouco com a atendente, porque zero profissionalismo dela, zero preparação para trabalhar com pessoas, mas enfim, todo um estresse aí que merece um capítulo à parte, quem sabe um dia eu conto para vocês. Quando eu fiz o agendamento, foi exatamente já na primeira semana, mas foi agendada para 2 meses depois, o que é bastante tempo. Conversando com meus colegas brasileiros aqui, pessoas que eu conheci, todos me informaram que foi menos tempo. Então, não sei se o meu caso específico foi por conta da atendente, que de muita má vontade me atendeu, mas se é realmente uma má sorte, por exemplo. Mas, como eu falei, eu consegui agendar para 2 meses depois. O que, lembrando de novo, né? Não indico e não aconselho a vir com pouco dinheiro ou pouco planejamento, porque se você faz isso e tem que esperar 2 meses para conseguir a residência, dependendo da parte do processo que você está, eu já vim com a cidadania, já vim com o passaporte, código fiscal. Então, é uns passos mais à frente. Mas dependendo do teu status que você está, na parte que você está, isso pode acabar prejudicando bastante. Mas enfim, conseguir fazer o agendamento para poder solicitar a visita do Vigile. Ou seja, na Itália, a questão da burocracia aqui realmente pega. Lá no Brasil, eu sempre vi vídeos falando sobre isso, que a burocracia italiana realmente é mais complicada do que a brasileira, e ela realmente é. Mas quando a gente vive isso na pele, a gente pensa, poxa vida, poderia ser de outra forma, né? A gente sabe que no Brasil isso seria feito muito mais rápido, em muitos casos até agendando sozinho, online, né? Aqui meio que não tem muita essa opção. Tem que ir lá agora, final de agosto, para poder agendar a visita do Vigile, ou seja, é um agendamento para um agendamento. E eu acho isso totalmente desnecessário, mas não é meu país, não é as regras que eu criei, né? A gente só tem que aceitar e seguir conforme a música, né? Então faz parte da vida. Mas, de novo, é importante estar bem alinhado com o seu planejamento, que isso pode atrapalhar bastante. Outra coisa que eu fiz já na primeira semana foi dar entrada no cartão de transporte. Aqui, como eu acredito em muitas cidades do Brasil, você tem opções, né? Você pode contratar transporte somente para um dia, somente uma corrida, somente um ponto, ou você pode contratar por semana, mensal, ou enfim, vai infinito além, né? Até anual. Mas aqui eu optei por fazer mensal. Para mim acabou sendo barato, eu acredito, né? Porque eu uso bastante o transporte público aqui. Então ficou em torno de 35 euros mensais. E eu posso fazer toda a cidade de Bergamo. Se eu precisar sair para outra cidade, aí eu tenho que pagar um valor diferente. Aí é 4, 6 euros, dependendo de qual cidade eu estou indo. Exemplo, Milão é 6 euros, e outra cidade aqui mais próxima acaba sendo 4 euros mais ou menos. Então não é nenhum absurdo, mas como eu não faço isso frequentemente, então acaba valendo a pena, né? Eu utilizo mais realmente dentro do centro da cidade. Importante dizer, se você mora em uma cidade próxima aqui, né, que são as cidades que fazem parte da comunidade de Bergamo, vale a pena ver ali quais são as opções, que tem opções para cidades próximas também. Então é só ir lá na TB, pelo menos o que eu estou falando aqui de Bergamo, né, que é o meu cartãozinho, vou mostrar para vocês. Não vou mostrar os meus dados, obviamente, mas não sei se vai estar focando. Cartãozinho da ATB. É bem simples de fazer, eu saí com o cartão na mão, na hora, praticamente foi questão de 20 minutos. Os atendentes muito educados também, bem cordiais. Então foi bem tranquilo fazer, conseguiram me explicar, então não tive nenhum problema em relação a isso. De novo, isso depende muito da cidade que você vai morar aqui na Itália. No caso de Bergamo, eu sei que é a ATB e que vale a pena você fazer o cartão. Então,
vale aí uma análise para qual cidade você está indo, conhecer o meio de transporte se vale a pena ou não. Aqui a cidade é muito bem abastecida em questão de ônibus, então não tive nenhum problema com isso, não estou tendo nenhum problema com isso, e para mim está valendo super a pena até o momento. De burocracia foi praticamente isso, porque eu estou dependendo da residência para poder seguir com os outros processos, como a carta de identitar, como a terceira sanitária, que é como se fosse o cartão do SUS, né, do Brasil. Para poder seguir com esses outros processos, eu preciso ter a residência. Então, acaba sendo um processo amarrado no outro. Isso dificulta bastante, principalmente no início. Depois que tu faz tudo isso, acaba sendo mais tranquilo. Mas é como se eu estivesse nascendo aqui, literalmente, né? O segundo tópico que eu queria tratar aqui é a questão de trabalho. Em relação às pesquisas que eu fiz antes de escolher Bergamo, eu sabia que era uma cidade que tinha bastante opção de trabalho, que era uma região muito próspera, e realmente ela é muito próspera. Então, eu achei que teria opções sim, mas para imigrante e tudo mais acabaria sendo um pouquinho mais difícil de entrar tudo mais, até porque eu não falo italiano fluente, eu estou aprendendo, né? Mas eu não sabia que ia ter tanta opção assim, sejamos sinceros. Na primeira semana eu já imprimi os currículos e saí distribuindo no centro da cidade e, enfim, nas outras regiões aqui, nos outros bairros. Eu recebi uma enxurrada de convite para entrevista, que eu lembro, eu parei de contar em 7, tá? Isso já na primeira semana. Depois eu parei de contar e comecei só apenas a dizer que não, porque eu já tinha dado ok por uma empresa, né? Que, no meu ponto de vista, ali valeria a pena, principalmente para trabalho de entrada, primeiro trabalho e tudo mais. Gostei da proposta e acabei optando por eles. Depois disso, eu comecei a negar até mesmo as entrevistas, porque para mim já não valeria a pena, né? Mas realmente tem bastante opção, tá? Que eu parei de contar em 7, mas eu acho que foi mais de 12 por aí, somente na primeira semana, tá? Esse tópico de trabalho, então, merece um vídeo específico para eu contar o que eu estou fazendo aqui, como está funcionando, como é que é a minha relação com meus colegas de trabalho e tudo mais, como é que foi as entrevistas de emprego na qual eu participei aqui, que foi mais de uma, obviamente, mas depois eu tive que escolher, e também o que eu fiz no meu currículo, eu acho que é interessante. Se você gosta desse assunto e quer saber como é que ficou o meu currículo, para eu ser chamado assim para tantas vagas, escreve aqui embaixo, que daí eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, ensinando a montar um currículo, né, aqui para vocês, mostrando o exemplo que eu fiz no meu, que eu entendo como foi um total sucesso. O outro tópico, querendo ou não, pega muito aqui é a vida social. Então, eu praticamente não tenho vida social aqui, porque eu comecei a trabalhar agora, comecei a me relacionar com as pessoas do trabalho agora, então formar vínculos, ainda mais depois dos 30, eu tenho 33 anos, formar vínculo depois dos 30 acaba sendo um pouquinho mais difícil. Quem tá nessa faixa de idade sabe disso, principalmente quando você vai para um país novo, que você não fala o idioma bem, né? Que você não conhece ninguém, então, tipo, acaba dificultando bastante coisas. Mas é praticamente zerado a minha vida social aqui. Se resume a praticamente fazer o que eu gosto de fazer, que é passear e viajar. Então, para não ficar até meio maluco dentro de casa, né, só trabalhando, 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 eu costumo sair bastante, passear bastante e tudo mais. Deveria passear mais, mas uma questão, né, de tempo, falta tempo para fazer isso. Vamos um passo de cada vez, né? É importante o planejamento. Mas acredito que nos próximos meses aí eu começo a ter uma vida social um pouquinho mais ativa, até porque eu quero fazer a testa sanitária para poder fazer academia. Porque até onde eu sei, me corrija se eu estiver errado, você precisa passar por um médico para poder começar a academia. E eu não estou querendo pagar esse médico só para fazer academia. Então, primeiro precisa da testa para poder ir lá e conseguir um valor um pouquinho melhor, tudo mais, né? Para poder entrar na academia, então ter um pouco mais de qualidade de vida. Vida social é praticamente isso, então quase que nula. Ai, que triste, meu Deus do céu. Mas faz parte, vamos que vamos. O outro tópico, último, mas não menos importante, que tenho passado aqui nesse primeiro mês, é a questão do psicológico. Bom, eu achei que o psicológico ia me afetar mais, tá? Vou ser um tanto quanto sincero com vocês. Claro que eu tenho saudades da minha família tá no Brasil, né? Tenho saudade dos meus amigos, mas eu achei que ia piorar mais, assim, eu achei que ia ser um pouquinho mais complicado. Claro que estamos falando do primeiro mês, então ainda tô com a cabeça meio que parece que é umas férias, barra, estou entrando na vida de cidadão aqui, porque a gente sabe que a vida de cidadão é uma coisa, férias é outra, né? Férias você faz as coisas na hora que você quer, você come a hora que quer, onde quer,
não precisa pegar ônibus lotado todos os dias, tudo mais, enfim. Então a vida de cidadão, pagar boletos em euro, é importante, a vida de cidadão é completamente diferente da vida de turismo. Mas esse primeiro mês para mim está ainda descoberta, então não estou exatamente com saudade do Brasil. Tem algumas coisinhas, mas a principal saudade realmente é a saudade da família e a saudade dos amigos. Então, isso é normal, acredito, né? Como eu falo diariamente com a minha família, tanto por telefone, enfim, por ligação, acaba que a saudade fica um pouco abafada, eu acho que é isso. Resumidamente falando, não estou morrendo de saudades do Brasil, não estou, ai meu Deus, Brasil, ai, que saudades. Nada disso. Talvez daqui alguns meses, talvez no inverno, o pessoal fala que no inverno costuma apertar bastante a questão da solidão, né? Mas vamos ver, estou deixando acontecer. Ok? Então esse foi meu primeiro mês aqui. Espero fazer isso mensalmente até um ano para a gente acompanhar junto a evolução. Espero trazer novidade para vocês. Se vocês gostaram do conteúdo ou gostam de acompanhar coisas sobre a Itália, principalmente sobre Bergamo, que é a região que eu estou aqui, a cidade de Bergamo, né? Me segue e curte e compartilha, que vai ter muito mais vídeos sobre isso, reels, enfim. Você pode me seguir também nas outras redes sociais, eu vou deixar aqui em algum lugar, para você me acompanhar lá, que eu acabo postando bastante coisa no dia a dia, tá bom? Então é isso, fique com Deus, até mais, tchau.